Quais classes de medicamentos ou tratamentos podem causar hepatite medicamentosa? Outro podcast. E quais práticas podem proteger o fígado durante tratamentos prolongados? Mas eu acho que eu posso resumir bem aqui e trazer um pouco de segurança para o público, que é o seguinte. Vamos lá. Existe uma classe de medicamentos que, de fato, que é muito comum. Eu vou priorizar aquilo que é muito comum, corriqueiro, e que pega com o vizinho e compra na farmácia, né? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Se você pega dos anti-inflamatórios não esteroidais, a grande maioria deles causa algum dano ao fígado, tá? Então não posso usar de jeito nenhum. Não é isso, né? Vamos lá, você não pensa nisso antes de beber um vinho, sim, né? sim. Né? Não pensa isso. Se você tiver uma indicação para tomar precisamente ali aquele anti-inflamatório por um tempo limitado, acompanhado por um médico, pode tomar. Agora, tem um anti-inflamatório que, de fato, porque a gente já tem esse esforço de sociedade, não só aqui na Argentina também, a gente tem tentado fazer, que é a nimesulida. Esse é um anti-inflamatório que eu não recomendo. Não recomendo o uso porque está associado a problemas mais graves. Com relação ao antibiótico, a gente tem um antibiótico, por exemplo, que é a medicação que mais causa problemas hepáticos, né, inflamação, que é o clavulin, a amoxicilina clavulanato. Sim, sim. Que é muito prescrito. O clavulanato, né? Clavulanato. A gente tem opções como Trifamox, né, e tal, mas o clavulanato é a substância que pode causar uma hepatite colestática, é idiosincrática, então a gente não sabe quem vai fazer. Né? Então não vou tomar de jeito nenhum, só tem uma bactéria aqui que só é sensível a isso, mas não vou tomar por causa disso. Não é isso também, entende? É o bom senso. É o bom senso e o uso com acompanhamento médico. Porque se o médico sabe disso, ele vai acompanhar direitinho e tal. Mas na maioria dessas hepatites, né, essas inflamações, elas não migram muito para gravidade, tirando da nimesulida, que realmente é. E a gente precisa lembrar na cultura do Brasil, o uso de ervas mesmo, que entram como medicamentos em várias regiões do Brasil. Eu entendo isso. Só que é difícil, a gente não tem grandes estudos, né, de segurança e provavelmente não teremos. Exatamente. Então a gente tem um risco ali adicional. Então a questão você está se sentindo mal, vai ao médico antes, sabe? Tipo, avalia de fato, você vai tomar um chá de 30 ervas, não vai trazer a pessoa amada em 3 dias, sabe? Tipo, não vai resolver todos os problemas com um chá de 30 ervas. Então, isso, com certeza, cara, porque aí vem geralmente risco, assim, cara. É bom para calvície, é bom para impotência sexual, é bom de uma pele, é bom... Daqui a pouco vai trazer a pessoa amada. Eu falei, não é possível, cara, que seja tão bom assim. Vai, desconfia disso. Se já foi, é porque tinha que ir. Desconfia disso, se exatamente. Já foi, já exatamente. Deixa. E se tem alguma prática... Corticoide. Corticoide, ele tem ele pode causar, olha só que interessante, gordura no fígado. Pode. Gordura Eu já no fígado, vi gente que tem que usar cronicamente. Então pode levar gordura no fígado. Vou deixar de usar corticoide para minha doença autoimune? Não. Até porque esse acúmulo de gordura pelo corticoide, ele é menos deletério do que a metabólica e pelo álcool e tudo mais. Por excesso de açúcar. Exatamente. Então, todo medicamento, se a gente pegar, né, toda substância que vai ter lá algum efeito adverso, a grande questão é o que de fato é relevante para a gente evitar. Olhar, então eu evito quando a relação custo-benefício não parece fazer sentido. Trazer a pessoa, né, 30 soluções em um negócio, cara, desconfia disso. E os anti-inflamatórios de uso assim, vou usar isso aqui, vou pegar com o vizinho. Porque uma coisa você usou ali 5 dias, sei lá. Agora tem gente que, se foi bom, vou continuar tomando. E tem aquela coisa dos hepatoprotetores, né? Que são medicamentos que, vai proteger o fígado. Isso pode ser até perigoso, porque a pessoa toma aquilo e... Mete o pé na jaca. Exatamente. Não, cara, isso aí não tem nenhuma evidência daquilo. Tirando um hepatoprotetor para um caso específico, nem é um hepatoprotetor, na verdade entra já na linha de tratamento do paracetamol, na intoxicação por paracetamol, que é a N-acetilcisteína numa condição bem específica, tem indicações. Tirando isso, você não tem... A N-acetilcisteína, quanto mais o tempo passa, se mostra... Ela sempre né, é pro pulmão, é pro fígado, ela é um anti-inflamatório. É que nem a silimarina, né, no fígado. É um amor e ódio ali. Você tem, a gente costuma dizer que sim, um medicamento, né, em busca de uma doença. Parece isso, né? Mas engraçado, assim, que a N-acetilcisteína se mostra cada vez mais... Outro dia eu estava falando com um colega...
especialista em artrite, ele falou, funciona. Melhora. Claro que não é único. E sem contar que assim, vamos lá, se a gente tem que ponderar muito na medicina isso, né? Qual o risco de eu prescrever determinada substância, qual o benefício, qual a segurança, o que tem de estudo de segurança. Muito boa nesse sistema. Exatamente, né? Vai. É impressionante o que você está falando. Mais um. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.